Olá, querido aluno. Vou continuar nossa pós-graduação em Direito Previdenciário falando sobre um assunto que, no meu ponto de vista, é um assunto absurdamente importante, que é justamente a parte principiológica. A gente vai tratar aqui dos princípios que regem o sistema securitário. E se você já trabalha com previdenciário já há algum tempo, você vai perceber, quando você acompanha os julgados, quando você acompanha as decisões dos tribunais superiores, que muitas decisões são embasadas na parte principiológica. Os famosos, nós chamamos de hard cases, né, os casos mais complexos, basicamente eles são tratados e são julgados, né, e decididos com base em princípios. Então o fundamento da decisão acaba sendo um princípio que rege o sistema securitário. Então a parte principiológica ela é fundamental até mesmo para você fazer uma petição inicial, embasar o seu pedido. Quando você tem uma fundamentação, quando você tem uma causa de pedir, né, muito bem embasada na parte principiológica, a chance do seu pedido ele ter uma procedência ela é muito maior quando você não tem essa base, que é essa base principiológica. Então a gente vai perder um tempinho em relação a essa parte principiológica para que você entenda esses valores que regem o sistema securitário. Antes de eu entrar efetivamente nessa parte principiológica, nós vamos primeiro visualizar aqui na nossa pós-graduação a diferença entre um princípio e uma regra, que é uma discussão que a gente tem em todos os ramos do direito, né? Quando a gente vai discutir administrativo, os princípios que regem a administração pública, né? Ou alguns princípios que regem lá o direito constitucional, né? Então você estuda e vê essa diferença, né? O que seria um princípio, né? E qual é a diferença entre um princípio e uma regra. Em primeiro lugar, é importante mencionar que um princípio é a externalização de um valor. Então, um princípio ele tem uma carga axiológica, uma carga valorativa absurdamente maior do que em relação a uma regra. Então, um princípio ele é a externalização de um valor. Valor esse que o poder constituinte ele entende que é absolutamente indisponível. Qualquer regra que se baseie, qualquer regra que venha a ser criada para o sistema securitário, ela não pode contrariar um valor que é indisponível pelo poder constituinte. Então ele vai externalizar um valor que é aceito pela sociedade como algo que necessita ser observado, e qualquer regra que não observe esse valor, essa externalização que o poder constituinte fez, essa regra ela vai ser absolutamente inconstitucional, porque ela vai contrariar um dispositivo da Constituição. A regra, por sua vez, ela é sempre descritiva. Toda regra, ela descreve uma situação, ela descreve um ato. Que uma vez ocorrida essa situação, esse ato no mundo dos fatos, traz uma consequência jurídica. Então a gente percebe claramente que a regra descreve alguma coisa. Então a regra, ela tem dois elementos. Ela tem um antecedente e ela tem um consequente. O que é o antecedente da regra? Justamente essa situação descrita na norma. Então, a norma diz, vamos dar um exemplo prático para você entender, uma regra claramente junto ao regime geral de previdência, junto à previdência social. Hoje, pós a emenda 103 de 2019, para uma pessoa se aposentar por meio de uma aposentadoria programada, alguns requisitos deverão ser preenchidos. Então, a idade mínima tem que ser preenchida, homem 65 e mulher 62 anos de idade. O tempo de contribuição mínimo deverá ser preenchido, o homem no mínimo 20 anos de tempo de contribuição, a mulher no mínimo 15 anos de tempo de contribuição, e para se aposentar por meio de uma aposentadoria programada, os beneficiários precisarão cumprir uma carência de no mínimo 180 contribuições mensais. Então vamos pegar o caso aqui de um homem, por exemplo. O homem ele atingiu 65 anos de idade, que é a idade mínima para se aposentar por meio de uma aposentadoria programada, ele já tem 20 anos de tempo de contribuição, ele já perfaz 180 contribuições mensais, preenchendo todos os requisitos para fim de se aposentar por meio de uma aposentadoria programada. Então, a situação descrita na norma, ela foi devidamente preenchida no mundo dos fatos. E isso traz ao beneficiário uma consequência jurídica. Que consequência é essa? Poder se aposentar por meio de uma aposentadoria programada. Então, a gente percebe claramente que eu nunca vou falar aqui sobre o princípio da aposentadoria programada. Porque a aposentadoria programada não é um valor externalizado pelo poder constituinte. Na verdade, é uma situação descrita na norma que, uma vez ocorrida no mundo dos fatos, traz uma consequência ao beneficiário, ou seja, ele vai poder se aposentar por meio daquele benefício. Então, toda regra ela é descritiva. Ela descreve uma situação,
ela descreve um ato que, uma vez ocorrido no mundo dos fatos, traz uma consequência. Então, a regra, né, ela sempre possui dois elementos. Quais são esses dois elementos previstos na regra? Nós temos o antecedente, que é justamente essa situação descrita na norma, e a própria norma traz uma consequência jurídica. Então, vamos imaginar lá em direito penal, né, o artigo 121 do Código Penal, matar alguém. Matar alguém é justamente a tipificação do crime de homicídio. Qual é a consequência jurídica se você matar alguém? Você vai cumprir a sua pena prevista lá no Código Penal. Então você tem um antecedente, que é justamente a situação descrita na norma, que é o matar alguém, e a consequência é que você vai ser preso, você vai cumprir a pena de reclusão, né, conforme, né, o quantum de pena prevista lá no Código Penal. Então você tem um antecedente e você tem um consequente. Toda regra possui um antecedente e possui um consequente. Então a gente vai estudar a partir de agora quais são esses valores indisponíveis ao sistema securitário que o Poder Constituinte simplesmente elencou. Onde ele simplesmente não quer que nenhuma regra que nós venhamos a criar junto ao sistema securitário venha simplesmente contrariar esses princípios que o próprio Poder Constituinte ele elencou lá no seu texto. Quando você vai estudar essa parte na Constituição Federal, a gente percebe que os princípios do sistema securitário, eles estão divididos, né, estão meio que espraiados pelo nosso texto maior. Não estão apenas concentrados. A imensa maioria está concentrada em um dispositivo previsto, né, um parágrafo único de um artigo da Constituição, mas nós temos outros princípios que estão espalhados, né, no nosso texto maior. O primeiro deles, né, o primeiro grande princípio que nós vamos estudar aqui, que é o princípio da solidariedade, nós temos lá, não temos ele no artigo 124, parágrafo único. Ele vai estar lá no artigo 3º, inciso 1 da Constituição e, especificamente, no que se refere ao regime próprio de previdência, no caput do artigo 40 da Constituição, literalmente, onde os regimes próprios de previdência eles serão solidários, terão um caráter solidário, justamente para poder demonstrar que o sistema, né, quando eu falo de regime próprio de previdência, ele vai ser custeado não apenas pelo poder público, mas também pelo servidor, né, seja ele ativo, seja o inativo, seja o pensionista do regime próprio de previdência, dando esse caráter solidário ao regime próprio de previdência. Então, o ente político que criar regime próprio vai ter que cotizar, vai ter que pagar a contribuição para manter o regime próprio, mas os servidores também vão precisar contribuir, seja ele o servidor ativo, seja ele mesmo um servidor inativo, além, né, dos pensionistas, eles terão que verter contribuições para manter o regime próprio de previdência. O caráter solidário da RPPS está especificamente no artigo 40, caput da Constituição. O artigo 3º, inciso 1, é a base, né, é a literalidade do princípio da solidariedade que também rege o sistema securitário. A imensa maioria dos princípios que regem o sistema está no artigo 194, parágrafo único da Constituição Federal de 88, e nós temos ainda mais um princípio que a gente vai mencionar aqui, que é o famoso princípio da contrapartida, também conhecido como princípio da pré-existência do custeio em relação ao benefício ao serviço, lá do artigo 195, parágrafo 5º. Mas aí a gente com calma vai ver ele um pouquinho mais para frente. Vamos iniciar o nosso estudo aqui lá no artigo 3º, inciso 1 da Constituição. Antes de eu entrar no artigo 3º, inciso 1, deixa eu só dar uma observação aqui, para você que gosta de ler, né, o texto da lei, né, o texto lá da Constituição Federal. Quando você for pegar o artigo 194, parágrafo único, você vai ver o seguinte: compete ao poder público, nos termos da lei, organizar o sistema securitário com base nos seguintes objetivos. Ou seja, dando a entender que a partir dali ele vai tratar de normas constitucionais programáticas, ou seja, objetivos traçados pelo Poder Constituinte que deverão ser alcançados. Pelo amor de Deus, querido aluno da nossa pós-graduação, em que pese o Poder Constituinte utilizar a expressão objetivos, nós não estamos diante de uma norma constitucional programática, algo a ser alcançado. Nós estamos diante de um efetivo valor positivado pelo Poder Constituinte que deverá ser observado ao nosso sistema securitário. Então, ali é um verdadeiro princípio em que pese o Poder Constituinte utilizar a expressão objetivo, né? Então, é como se nós tivéssemos uma tecnia no texto da Constituição. Então, ali não é um objetivo, mas um verdadeiro princípio. Então, só para deixar essa observação, porque a gente acaba lendo a Constituição e não enxergando que ali nós temos princípios, porque o Poder Constituinte utilizou a expressão objetivos. Esquece a palavra objetivos, ali a gente vai utilizar o objetivo como se fosse sinônimo de princípio, ali é uma externalização de um valor pelo Poder Constituinte. Vamos falar um pouquinho do princípio da solidariedade que rege o sistema securitário, e claro que o sistema deveria
observar o princípio da solidariedade, mesmo porque quando a gente viu aqui na nossa pós-graduação sobre objetivos da ordem social, nós vimos um dos objetivos que é o estado do bem-estar social. E o estado do bem-estar social, a palavra que caracteriza o estado do bem-estar social é justamente o quê? A solidariedade. Então, todos nós temos que ter a nossa cota de sacrifício, o poder público e os indivíduos, para nós chegarmos a um fim comum no que se refere à ordem social, aos direitos sociais previstos na nossa sociedade aqui no Estado brasileiro. Então, claramente, o princípio da solidariedade deveria ser observado porque nós vivemos no estado do bem-estar social, onde nós temos um Estado intervencionista garantindo os direitos sociais básicos a favor dos cidadãos brasileiros. Então, essa seria a velha máxima. O princípio da solidariedade ele está especificamente tratado de forma literal lá no artigo 3º, inciso 1 da Constituição, onde o poder constituinte fala que são princípios fundamentais da República Federativa do Brasil construir uma sociedade livre, justa, sendo ela solidária. Vamos entender o princípio da solidariedade por meio de casos práticos. A gente vai perceber como o sistema securitário ele é completamente solidário. Em primeiro lugar, vamos imaginar uma pessoa que ela se aposenta junto ao regime geral de previdência. Então você tem um aposentado do regime geral de previdência, então ele está lá recebendo proventos de aposentadoria. Vamos fazer um caso prático aqui, tá? Vamos imaginar que uma pessoa foi lá, se aposentou por meio de uma aposentadoria programada, muito feliz porque o benefício dessa pessoa foi deferido. Essa pessoa chama seus amigos e vai comemorar esse deferimento desse benefício dele. Então ele vai receber de proventos de aposentadoria R$3.000 a ser pago lá pelo INSS. Ele chama os amigos para comemorar, né? Então ele vai celebrar esse deferimento desse benefício. E aí ele chama 3 amigos para ver um jogo de futebol, beber uma cervejinha. Cada amigo traz mais 2 amigos, que por sua vez traz mais 2 amigos, e no final a casa dele está lotada. E ele, como um bom anfitrião, ele não deixa faltar absolutamente nada na casa dele. Então ele já tinha cerveja, mas ele pensou em apenas 4 pessoas, ele e os 3 amigos. Só que, na verdade, quando ele vê, a casa dele tem 30. E aí tem quase 10 vezes mais do que pessoas que ele estava prevendo naquela festa dele. Ele vai mandar comprar mais cerveja, Zé Delivery. Ele vai lá comprar mais aperitivos e aí ele percebe que no final da noite ele gastou lá os R$3.000. E ele é obrigado a voltar a exercer uma atividade remunerada. A grande pergunta é a seguinte: se essa pessoa voltar a exercer uma atividade remunerada, ela terá que contribuir para o regime geral? Claro que sim. Ué, mas professor, mas ela já está aposentada. O fato dela estar aposentada, e aí uma coisa muito clara, é claro que essa pessoa não sofrerá tributação sobre proventos de aposentadoria do regime geral, porque o artigo 95, inciso 2 da Constituição não permite que haja incidência em situação de imunidade prevista lá no texto maior. Claro, se a imunidade é uma limitação ao poder de tributar, é claro que vai estar na Constituição. Então, a gente percebe claramente que em relação aos proventos de aposentadoria do regime geral não haverá tributação. Não haverá contribuição social sobre aqueles proventos de aposentadoria. Tributação, quando eu falo em tributação, é a contribuição social, não estou falando de imposto de renda aqui, mas sim de contribuição social. Então, contribuição social nós não teríamos sobre proventos de aposentadoria. Mas se a pessoa voltar a exercer uma atividade remunerada, ela é um segurado obrigatório do regime geral e terá que verter contribuições para manter o sistema. Ué, professor, mas vamos imaginar que ela sofra um acidente e ela tem uma incapacidade temporária para o seu trabalho em período superior a 15 dias consecutivos, que é o fato que enseja a concessão de um benefício por incapacidade conhecido como auxílio por incapacidade temporária, o antigo auxílio-doença. Pergunta: poderá essa pessoa aposentada receber junto com proventos de aposentadoria o auxílio por incapacidade temporária? Não vai. Ah, professor, mas então por que ela contribui? Porque ela é obrigada a ajudar a manter toda a rede protetiva. Princípio da solidariedade. Vamos imaginar aqui, e aí na verdade é muito mais uma teoria apenas, que essa solidariedade, a própria doutrina trata dessa solidariedade junto ao regime geral, ou na verdade o sistema securitário como um todo, que essa solidariedade ela pode ser classificada em uma solidariedade intrageracional ou intergeracional. E aqui é muito simples, né, para a gente entender essa teoria, o que seria uma solidariedade intra ou intergeracional, fazendo uma analogia com internet e intranet. A intranet é uma rede local, então vamos imaginar o seguinte: se é uma rede local, eu estou falando que essa solidariedade é entre pessoas da mesma geração, né? Aquela mesma base. Então imagina o seguinte: você tem lá, e aí já um outro grande exemplo de solidariedade, e aí a gente explica a solidariedade intrageracional nesse exemplo prático aqui, que é o seguinte: imagina que João
ele é um segurado empregado do regime geral, vinculado a uma determinada empresa e contribui mensalmente. Então, a empresa que o contrata paga a contribuição patronal, desconta dele e repassa o valor à Previdência até o dia 20 do mês seguinte. Essa empresa contrata a Maria. Primeiro emprego de Maria. Carteira assinada, contrato de trabalho formalizado, tudo perfeito, ela começou a trabalhar. No terceiro dia de trabalho, a Maria, infelizmente, sofre um grave acidente, mas muito grave acidente, fazendo com que ela tenha uma incapacidade permanente para o seu trabalho. A pergunta é a seguinte: poderá ela se aposentar por meio de uma aposentadoria por incapacidade permanente? Claro que sim. Nesse caso, nós exigiremos carência para fim de percepção desse benefício por incapacidade? Não. Nesse caso de acidente, qualquer natureza ou causa, por um acaso, o caso específico dela foi acidente do trabalho, mas poderia ser um acidente qualquer, não precisaria ser, mas em decorrência da natureza desse benefício, ser decorrente de um acidente qualquer natureza ou causa, a carência é zero. Então ela vai conseguir se aposentar mesmo sem ter vertido uma única contribuição para o sistema. A pergunta é a seguinte: quando João ele está vertendo contribuição junto ao regime geral, ele está pensando apenas nele, a contribuição vertida por ele, ela vai ser depositada em uma conta individual para ser capitalizada, para que no futuro conceda para ele um benefício? Claro que não. Porque os regimes básicos de previdência, a regra geral, não são pautados no regime de capitalização, como é uma previdência complementar, onde você abre uma conta individual, você capitaliza aquele valor para no futuro receber um benefício que você contratou numa previdência complementar. Os regimes básicos de previdência não, são regimes de repartição simples. Então, quando você contribui para o regime básico de previdência, o regime geral ou o regime próprio, você está vertendo contribuições para o bolo, para ajudar a manter o benefício de hoje. Essa é a lógica. Então, quando o João está contribuindo, João de 23 anos ou 25 anos contribuindo, ele está ajudando a manter Maria, que é uma pessoa da própria geração dele. E isso é uma solidariedade intrageracional entre pessoas da mesma geração. Agora, lembra aquela pessoa que se aposentou, voltou a exercer uma atividade remunerada e voltou a verter contribuições porque ela é um segurado obrigatório do regime geral? Lembra dela? Ela já está aposentada e mesmo assim está contribuindo, não em relação ao provento de aposentadoria, mas em relação à remuneração por ter voltado ao exercício da atividade. Ela vai estar ajudando a manter o benefício de uma pessoa muito mais nova que ela. Ou seja, uma pessoa de uma outra geração, não é a mesma geração que ela. Ou da mesma forma, quando você tem lá o João com 23 anos contribuindo, ele está ajudando a manter o benefício lá de Paula, que é pensionista do regime geral, que já tem 80 anos de idade. Ou seja, uma outra pessoa de uma outra geração totalmente diferente da geração de João. Então a gente percebe que a solidariedade pode ser entre pessoas da mesma geração, a gente classificaria essa solidariedade como intrageracional, ou ela pode ser entre pessoas de gerações distintas, e aí eu chamaria essa solidariedade de uma solidariedade intergeracional, são entre pessoas de gerações distintas. Então, os regimes básicos de previdência, eles são pautados, né, no princípio da solidariedade. Então, falou em sistema securitário, é claro, a solidariedade sempre ela estará prevista. Você vê muito, de maneira muito mais concreta, né? Você visualiza muito bem a solidariedade quando a gente fala lá, por exemplo, né, de saúde ou de assistência. Então, a solidariedade não é apenas, né, junto a regimes básicos de previdência, mas junto ao sistema securitário comum todo, né? Então, o sistema como um todo, ele é pautado no princípio da solidariedade. O próximo princípio que nós temos, agora a gente vai entrar sim no artigo 194, parágrafo único, vamos falar do inciso 1, que é o princípio da universalidade da cobertura e do atendimento. E aqui eu vou fazer uma divisão para estudarmos de maneira particionada esse princípio da universalidade da cobertura e do atendimento. Se a gente for falar de maneira geral, em linhas gerais, quando você pega uma doutrina para estudar esse assunto, o doutrinador sempre fala o seguinte: o princípio da universalidade da cobertura e do atendimento quer dizer que todos deverão ter acesso ao sistema securitário, seja saúde, assistência ou previdência. Isso é uma explicação muito simplória desse princípio, muito ampla desse princípio, mas a gente tem que, na verdade, adentrar nesse princípio e explicar esse princípio de uma maneira mais detalhada. Pelo seguinte, aqui a gente não estuda como um princípio único, não. Na verdade, o princípio da universalidade da cobertura e do atendimento, a gente poderia quebrá-lo em dois tranquilamente, como se nós tivéssemos dois princípios aí, lá no inciso 1 do artigo 194, parágrafo único. Porque o princípio da universalidade da cobertura é o que nós chamamos do aspecto
objetivo do princípio, enquanto que a universalidade do atendimento seria o aspecto subjetivo do princípio. Então, um é o aspecto objetivo, o outro é o aspecto subjetivo. Então, nós temos aqui claramente a universalidade da cobertura e a universalidade do atendimento. O que seria a universalidade da cobertura? Vamos lá, eu vou falar em tese aqui, é um valor externalizado pelo poder constituinte que deverá ser observado pelo sistema securitário. Em tese, isso aqui deverá ser observado, que é o seguinte: o sistema securitário deverá cobrir, olha a palavra, universalidade. Então, o sistema securitário deverá cobrir, cobertura, todos os riscos sociais que possam levar a pessoa à condição de necessitada. Essa é a lógica, é um valor que o sistema securitário possui. Qual é o grande problema em relação a esse princípio? Que quando a gente estuda direitos sociais, quando a gente vai estudar a ordem social, a gente sabe que direitos sociais são direitos fundamentais de segunda dimensão, de segunda geração. O que impõe ao Estado uma obrigação de fazer. Então, ele é um direito fundamental precipuamente positivo, porque ele impõe ao Estado uma obrigação de fazer, um atuar. Se eu imponho ao Estado uma obrigação de fazer, um atuar, o Estado precisa de orçamento. Como você garante o BPC? Como você garante saúde à população? Como você garante uma aposentadoria programada? O Estado precisa de recursos para isso. Então a gente sabe que o direito fundamental de segunda dimensão impõe ao Estado uma obrigação de fazer, mas o Estado não tem orçamento para cobrir tudo. Então, em tese, pelo amor de Deus, nesse momento, entenda de maneira muito incipiente que, em tese, o poder constituinte ele visa cobrir todos os riscos sociais. Só que a gente sabe que isso é impossível, porque o direito fundamental de segunda dimensão, ao impor ao Estado uma obrigação de fazer, depende de orçamento. Então, o direito social ele é pautado no princípio da reserva do possível. O Estado só pode garantir um direito social dentro da sua previsão orçamentária, sob pena de quebrar a máquina pública. Então, essa seria a lógica. Então, a gente vai ver muito claramente que, em que pese o poder constituinte falar da universalidade da cobertura, que, em tese, o sistema tem que cobrir todos os riscos sociais, a gente sabe que isso é utópico, isso é absolutamente impossível. A gente vai ver daqui a pouquinho, lá no artigo 194, parágrafo único, inciso 3, que o inciso 3 mitiga essa amplitude que nós temos no princípio da universalidade da cobertura. Então segura um pouquinho aí, que daqui a pouquinho a gente vai fazer um cotejo entre esse inciso 1 e o inciso 3 do artigo 194, parágrafo único. Por enquanto, no seu entendimento, qual é a lógica? A universalidade da cobertura é o sistema cobrir todos os riscos sociais que possam levar a pessoa à condição de necessitada. Já a universalidade do atendimento é falar que todo mundo tem que ter acesso ao sistema securitário. Saúde é a regra. Saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Isso está cristalizado no artigo 196 da Constituição. Então, claro que todos deverão ter acesso à rede pública de saúde, ainda que possam pagar o seu próprio atendimento. Então, qualquer pessoa tem acesso à rede pública de saúde. A assistência também é um direito de todos. Não há problema nenhum, desde que você se enquadre em uma condição de necessitado, desde que você não tenha condição de se manter ou ser mantido por sua família. E a Previdência realmente é um direito de todos? A Previdência realmente observa o princípio da universalidade do atendimento? Claro que sim, ela observa sim. Tanto que se uma pessoa exercer uma atividade remunerada, automaticamente ela está vinculada ao regime geral, ela está afiliada ao regime geral. Mas como a Previdência, ela vai atender a esse mandamento constitucional? Porque se a pessoa exerce uma atividade remunerada, ela não tem como fugir da Previdência, ela é obrigada a pagar porque ela é um segurado obrigatório. Agora é uma dona de casa e um estudante. E aí a legislação previdenciária cria a famosa figura do segurado facultativo para falar o seguinte: meu camarada, se você não exerce uma atividade remunerada que o filie automaticamente ao regime geral, que obrigue você a pagar a Previdência, você pode contribuir na qualidade de segurado facultativo. Então a figura do segurado facultativo, ela foi criada para atender a esse mandamento constitucional, que é um princípio da universalidade do atendimento. Agora a gente vê claramente que o sistema securitário como um todo, ele é acessível a todos. Saúde, todo mundo tem direito. Assistência, desde que necessitado. E previdência, basta você contribuir. Se você exerce uma atividade remunerada, você é um segurado obrigatório, você é obrigado a contribuir, então você não tem como fugir da Previdência. Agora, uma dona de casa, um estudante, um estagiário contratado nos termos da lei que regulamenta o estágio, Lei 11.788, se você quiser a tutela do regime geral, não há problema nenhum, basta você contribuir na qualidade de segurado facultativo. Beleza? Vamos lá, então já sabemos aqui, artigo 94, parágrafo único, inciso 1, o princípio da universalidade da cobertura e do atendimento. Vamos para o inciso 2,
O inciso 2 fala do princípio da uniformidade e da equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais. Qual é a lógica disso? O poder constituinte, isso ele não abre mão, é um valor que ele externaliza. Ele não quer de forma nenhuma que haja um tratamento discriminatório, né, prejudicando qualquer um desses grupos entre a população urbana e rural. Então não quer nenhum tipo de discriminação. Então, vamos imaginar isso aqui por meio de um caso prático em matéria previdenciária. Vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que você tem aqui um segurado empregado do regime geral, casado com uma segurada empregada do regime geral, João casado com Maria. Ele recebe por mês R$ 1.500, ela recebe por mês R$ 1.500. E aí, esse casal possui 3 filhos menores de 14 anos. Vou nem falar que são filhos inválidos não, tá? Vou falar que são filhos menores de 14 anos de idade. Esse casal, então, tem 3 filhos menores de 14 anos de idade. Quando esses beneficiários eles conjugam essa situação aqui, isso traz para eles uma consequência jurídica. Isso aqui é uma regra, que é justamente a regra do salário família. Então, para você fazer jus ao salário família, a primeira condição sine qua non, é você ser enquadrado como segurado de baixa renda. Esse conceito objetivo do que seria um segurado de baixa renda está em portaria interministerial. Para o ano de 2023, que é o ano da gravação dessa aula, é a pessoa cuja remuneração é inferior ou igual a R$ 1.754,18. Então a gente percebe claramente que João se enquadra na condição de segurado de baixa renda e Maria também se enquadra na condição de segurada de baixa renda. Ambos são empregados e o empregado é um dos beneficiários do salário família. Então é empregado e é conceituado como de baixa renda. E possui filhos menores de 14 anos, ou seja, preencheu os requisitos necessários para fim de percepção da cota do salário família. E a legislação previdenciária prevê que serão pagas tantas cotas quanto o número de filhos. Então João faz jus a 3 cotas de R$ 59,82 e Maria faz jus a 3 cotas de R$ 59,82. Vamos imaginar que esse casal viva na área urbana. Perfeito? E aí a condição é essa, ser enquadrado de baixa renda e receber o valor dessa cota pela quantidade de filhos. Tem 3 filhos, 3 cotas. Ambos fazem jus às cotas do salário família. Pega essa família, transporta ela para a zona rural. O que muda? Ele é empregado, recebe 1.500, então está enquadrado dentro do conceito de baixa renda e possui filhos. O que mudou? Então imagina que a legislação previdenciária fale o seguinte, olha, em relação a uma família que está na área urbana, a cota do salário família ela é de R$ 69,82. Isso aqui na área urbana. Na área rural é R$ 59,82. Seria equivalente o benefício? Claro que não. Então a legislação previdenciária vem e fala o seguinte, olha, eu não quero, isso eu não abro mão, eu, poder constituinte, que você crie matéria de previdência, planos previdenciários diferenciados entre a população urbana e a população rural, como nós tínhamos no passado, né, lá com a história do Fundo Rural. Não é possível, pós-Constituição de 88, que você tenha essa discriminação, onde, por exemplo, um rural se aposenta com um valor de meio salário mínimo. Esquece isso, não existe mais. A partir da Constituição de 88, como a aposentadoria é um benefício remuneratório, qual é o valor mínimo dela? Um salário mínimo, ponto final. Não interessa qual é a área em que você vive. Então, a legislação previdenciária é muito clara. Eu não quero discriminação entre as populações urbanas e rurais. Ou seja, os planos previdenciários deverão ser uniformes. E o valor do benefício deverá ser equivalente. Dentro daquela situação fática, as pessoas estão dentro da mesma situação, o valor do benefício deverá ser equivalente. É claro que, como tudo em direito, para toda regra, admite-se exceção. Esse valor externalizado, ele tem, sim, exceção. Mas essa exceção, ela só ocorre em decorrência, ou pela busca, melhor dizendo, pela isonomia material. Então, o próprio poder constituinte, ele vai lá e fala o seguinte, olha, mas tem uma pessoa aqui, essa pessoa eu vou dar um tratamento mais privilegiado, diferenciado, em relação do status dessa pessoa. Então, no caso do pequeno produtor rural, então a área de atuação dele é de até 4 módulos fiscais, a gente vai ver isso na aula de segurados do regime geral, ou o pescador artesanal extrativista vegetal, que trabalham individualmente o regime de economia familiar, ainda que eles tenham auxílio eventual de terceiros, o famoso segurado especial, essa pessoa tem um tratamento diferenciado.
essa pessoa pode vir a nunca verter contribuição junto ao regime geral, porque ela só contribui quando ela comercializa o produto rural. E mesmo assim ela faz jus ao benefício previdenciário, em decorrência da situação absolutamente excepcional. Diante de uma situação excepcional, a solução tem que ser excepcional. Então o Poder Constituinte ele admite exceção ao princípio da uniformidade e da equivalência dos benefícios e serviços de populações urbanas e rurais, no caso específico do segurado especial. Beleza? Então, a lógica é a busca por uma isonomia material, não formal, não uma isonomia, uma igualdade prevista na lei, mas uma isonomia no mundo dos fatos. Uma isonomia que a gente chama de uma isonomia material. Então, essa exceção que nós temos, esse princípio, é em relação ao famoso segurado especial. Vamos fazer o seguinte, a gente vai falar no nosso próximo bloco, vamos continuar tratando da parte principiológica, e nós vamos passar a tratar dos princípios a partir do artigo 194, parágrafo único, inciso 3. E aí a gente vai fazer um cotejo entre o inciso 3 e o inciso 1. Vamos estar em conjunto, vamos voltar um pouquinho na universalidade da cobertura e vamos tratar da universalidade da cobertura novamente, agora junto com o princípio da seletividade e da distributividade na prestação dos benefícios e serviços. Mas isso a gente vê na nossa próxima aula. Perfeito? Querido aluno, mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção, ótimos estudos e um forte abraço.